Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast. Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui numa super série especial de Natal. Mas a gente está falando um pouco sobre Jesus, a luz do mundo. Você já baixou o plano de leitura? Se você ainda não começou, dá tempo ainda de você se preparar e aquecer o seu coração para essa festa tão especial, a maior das comemorações cristãs do nascimento de Jesus. Hoje a gente tem dois convidados super especiais, a Marília, que vocês já conhecem, e também o pastor Rômulo, que também já esteve aqui com a gente no Pão Diário Cast, né? Conta um pouco aí quem são vocês. Marília, pode começar, primeiras damas, né? Muito obrigada. Bom, gente, meu nome é Marília, eu trabalho aqui no Ministério Pão Diário, né? Tenho esse privilégio de trabalhar com a parte dos nossos textos, os livros e tudo mais. E sou casada, moro aqui em Curitiba, tenho um filhinho, e é isso aí. Eu estou bem empolgada hoje para a gente falar de Natal, né? Natal é um dos meus temas preferidos. Na minha experiência de vida cristã, é uma data importante, então fiquei bem empolgada aí quando surgiu o convite também. Sim, muito legal. Pastor Rômulo. Eu me chamo Rômulo, tenho 34 anos, sou casado com a Julie, pai da Laura, e já atuo no ministério há mais de uma década. Pensa, já estou ficando velho, gente. Então, sou pastor batista, atualmente estou servindo na Igreja Batista Betel, em Curitiba, e é um privilégio estar aqui falando de uma data tão importante para nós cristãos. É muito importante essa data para a gente. E não só para nós cristãos, mas para a humanidade, né? A começar pelo nosso calendário, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Tem toda uma construção cristã que vem por conta do Natal, do nascimento de Jesus. Então vai ser muito legal esse bate-papo entre amigos, né? A gente conversar, discutir um pouquinho sobre a importância do Natal nas nossas vidas. Muito bom estar aqui. Muito legal. Eu queria começar fazendo uma pergunta pessoal para vocês. Qual é uma tradição de Natal que vocês têm em casa? Tradição de Natal? Bom, na minha família a gente tem algumas tradições alimentares de Natal, né? A gente não é do mesmo estado que toda a nossa família, né? Então eu tenho tios morando num canto, primos morando em outro. Então a gente sempre teve esse costume de se reunir para estar junto, né? Na véspera de Natal, no dia seguinte também, porque nem sempre dá para reunir todo mundo na mesma noite, né? Então a gente sempre se encontra e tem essa tradição da gente parar ali no meio da noite da celebração, da comida, do panetone, e fazer como que uma pequena reflexão, a gente conversa sobre o que a gente fez naquele ano, o que o Senhor nos abençoou, um mini culto, assim, em família. E na família do meu pai, todo ano tem rabanada. Rabanada não falta. A minha avó adora rabanada. Até agora que ela não está mais cozinhando, ela compra, ela dá um jeito. Rabanada não falta. Esse ano vai ter, inclusive, que a gente viu que vai passar junto com ela e vai ter rabanada. De uns anos para cá, a gente tem tentado construir lá em casa, eu com meu esposo e o nosso filhinho, também o costume de fazer um advento, né? Fazer aqueles dias que antecedem o Natal. Nos domingos, a gente para um tempo, lê uma reflexão um pouquinho mais extensa, troca uma ideia sobre essa preparação que o povo teve, o povo de Israel, Maria, né, na chegada de Jesus, no nascimento dele, e essa nossa preparação agora para a volta de Cristo. Então, se eu fosse resumir, seria essas três: seria estar junto em família, comer rabanada e fazer o advento. Muito legal. Acho que estar em família, para a gente aqui também é muito forte, né? A gente sempre colocou o Natal como a comemoração em família, desde sempre. Então, fazer uma boa ceia, né? Na minha família, tem uma tradição muito interessante, porque eu tenho tios, é um casal de tios gêmeos que nasceram no dia 25. Então, Uau. sempre no dia de Natal, um bolo para eles e cantar parabéns, né? Legal. E agora a gente está começando novas tradições aqui em casa, porque a Laura nasceu no dia 26 de dezembro. Então, tem algo novo aí que a gente está construindo, e não só pelo fato dela ter nascido dia 26,
Mas o fato da gente ter uma filha agora, a Mari pode falar isso, assim, a gente começa a ressignificar muitas coisas, que até tradições que a gente não estava dando muita mínima quando a gente é adolescente, jovem, a gente passa a resgatar, porque a gente fala, cara, eu quero que a minha filha dê valor ao Natal também. É Então, verdade. são construções que a gente está reestabelecendo aqui em casa. Então, por exemplo, montar árvore de Natal, né? A gente fez questão de montar uma árvore, mostrar para a Laura. Isso, para nós, é significativo, porque a gente quer construir memórias, né? Então, a gente está nessa fase de reconstruir coisas. Mas algo muito legal também, a família da Julie, principalmente, até porque são todos músicos, né? Sempre antes da ceia, tem um mini culto e tem muitas músicas de Natal. Meu sogro já pega lá umas 4, 5 músicas de Natal e a gente canta todas elas. Então, acho muito legal essa tradição e estabelecer isso é algo que a gente quer fazer com a Laurinha e que a Laurinha faça com os filhos e que os filhos da Laura façam com os filhos e assim a gente acredita que o amor do Natal, o valor do Natal vai se perpetuar, né? Que demais. É engraçado você falar isso, porque a vida da gente vai mudando, né? Então você tem fases diferentes e você tem as tradições ali, sei lá, da casa dos seus pais. Chega uma hora que você fala, não, agora eu tenho meu filho, tenho minha filha, quero construir uma coisa nova. Eu acho que assim, a gente tem a vida toda, né? Aí celebrando esses marcos, assim. Acho que a gente vai estar com 50, 70, 90 anos. Às vezes você pensa, eu nunca fiz, né? Nunca fiz árvore, nunca fiz culto em família, nunca fiz advento, nunca tive presépio, né? Mas sempre é tempo, porque se você pensar bem, sempre é uma hora adequada, né? Uma boa oportunidade para a gente criar um novo marco, né? Uma nova lembrança. A tradição, ela não é uma coisa assim vazia, é só um ritual sem motivo. Na verdade, a gente tem que lembrar por que, que a gente está fazendo aquilo. E o motivo que a gente celebra, a causa da gente celebrar essas tradições, ele é sempre novo, né? Porque ele é eterno. Exato. Concordo completamente. Sim, com certeza. E a gente está aqui falando sobre Jesus, a luz do mundo, né? E é justamente relacionado a isso que a Marília falou, porque tudo isso gira em torno de um grande motivo, né? Que é a vinda de Jesus. E o nosso plano de leitura, ele se baseia aqui em João 8,12, que diz: Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho, primeiro de tudo, o que para vocês seria a escuridão? O que era o mundo na escuridão, né? O que era o mundo antes de Jesus? E talvez o Rômulo possa falar um pouco mais sobre isso. O que era o mundo sem essa luz que era Jesus? Deixa eu só dar um background aí para vocês. Eu acho que é interessante isso. No Antigo Testamento, basicamente a forma como Deus se comunicava com os homens era por meio de profetas, tá? Era a forma mais simples, talvez, né? Quando Deus queria falar com os homens, ele usava profetas e esses profetas falavam ao povo, traziam mensagens divinas. Então, sempre se deu um valor muito grande aos profetas, ok? E o que acontece? Ali no final do Antigo Testamento, a gente começa um ciclo novo, que é o período intertestamentário, que é marcado por um silêncio profético. Historiadores apontam cerca de 400 anos, onde Deus não se comunicou ao homem. Algumas pessoas colocam esse como um período dark mesmo, assim, um período de escuridão, porque não existia uma comunicação clara de Deus para com homens. E depois de um longo período, né, 400 anos, eu considero um longo período. É tempo. Surge um profeta, que foi João Batista, que veio anunciar a vinda do Salvador, aquele que de fato seria a luz do mundo, seria a salvação, seria a esperança. Então, eu acho interessante a gente refletir, entendendo um pouco desse background, onde Jesus ele veio para se reconectar, né, fazer restabelecer a conexão entre homem e Deus. João Batista veio para anunciar o Messias.
Mas, de fato, Jesus veio para trazer de volta essa claridade desse período escuro que a gente teve, de silêncio profético. Então, quando eu paro para pensar nisso, assim, eu vejo que o nascimento de Jesus ele veio para trazer esperança, né? E quando eu penso num ambiente escuro, cara, você está perdido, você não sabe para onde olhar. E quando vem a luz, cara, esperança, né? A luz no fim do túnel. Eu acho isso muito interessante. Para mim, representa muito isso, assim, essa clareza para onde eu posso ir. Que legal. Se você pensar, né, essa ideia da escuridão, né? A escuridão, né, nessa comparação, acho que você falou tudo, né? Realmente, você fecha os olhos, entra numa caverna, dia que falta luz, você não consegue se orientar, né? E você tem essa incerteza, né? Eu acho que o Senhor Jesus, quando ele vem como luz para o mundo, ele vem justamente acabar com essas trevas que se manifestam, se materializam de vários níveis, né? Então a gente tem essa incerteza das respostas aqui da minha vida, né? De onde que eu vim, para onde que eu vou, qual que é o propósito disso tudo, né? Essa incerteza diante dos nossos sofrimentos momentâneos, assim, né? Então vamos pensar, o pessoal lá atrás tinha uma situação política totalmente instável, eles eram dominados, né, pelo Império Romano. Antes disso, vários outros povos também tinham oprimido o povo de Israel. Então você olha para a sua vida no dia de hoje e fala: qual é o sentido disso aqui, desse hoje? Isso aqui vai passar? Qual é o sentido da vida como um todo, né? Então essa incerteza, essa dúvida, a insegurança, a falta da compreensão do sentido real das coisas. E, em última análise, a escuridão do pecado, né? Que é essa separação nossa do Senhor, que a gente não dava conta de atravessar de volta, né, para perto do Senhor. A gente precisava que ele viesse para perto da gente, né? E isso era verdade para o povo lá da Palestina do século I, mas isso é verdade para a gente hoje também, né? Toda pessoa que está longe do Senhor, que não conhece o Senhor, tem que lidar com essas perguntas e com a falta de resposta para elas. Tem que lidar com por que a minha vida existe, por que eu estou aqui, esse sofrimento que eu estou passando, isso vai acabar, isso não vai acabar, essa alegria que eu tenho, ela daqui a pouco passa e o que fica, né? Depois que eu morrer, o que vai acontecer, para onde que eu vou, enfim, quem criou isso aqui tudo? São respostas que a gente só consegue ter com o Senhor, que o Senhor Jesus nos revele, né? É uma escuridão, é uma incerteza, é um medo que a gente só pode ter isso tudo iluminado por essa luz que não está em nós, né? Que é maior do que nós. Uhum. Eu acho uma coisa importante da gente sempre pensar. Eu até, ano passado, no Advento, lá da IBB, igreja que eu pastoreei durante um período, eu trouxe uma palavra sobre Jesus, o nascimento de Jesus, ser o cumprimento de uma promessa. Então, lá em Isaías, eu estou com o texto aberto aqui, né? Isaías 7,14, já existia, né? Tudo apontava para a vinda do Messias, né? E eu acho isso muito legal, porque o nascimento de Jesus ele foi exatamente como foi prometido. E isso traz para nós, que cremos em Jesus, algo muito importante. Deus é um Deus que cumpre promessa. E a Bíblia está recheada de promessas. Então, muitas vezes a gente está perdido, e eu já me encontrei perdido, Mário, várias vezes. Mas se eu for para a palavra, existem muitas promessas para mim ali. E Jesus é a maior prova que Deus cumpre promessas. Porque ele pagou o maior preço que ele poderia pagar, né? Que é enviar o seu filho. E enviar já de um jeito maluco, né? Adoro o texto de Filipenses, que fala um pouco ali, que abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, né? Ele se esvaziou e servo ele se tornou. Eu acho isso muito interessante, porque Jesus poderia vir como um Deus, só como Deus, entendeu? Com toda a pompa divina, e ele podia e pode fazer isso, né? Mas ele abriu mão da sua glória. Ele trouxe muitas lições. O nascimento de Jesus é uma lição atrás da outra. Sim. Ainda mais na nossa sociedade maluca, capitalista, que a gente só quer saber de ter coisa, e pensar num Deus
que abriu mão de tudo para vir nascer numa estrebaria, tá entendendo? De um jeito, tanto que os judeus até hoje não acreditam em Jesus por conta disso, né? Falam, não, o nosso Messias jamais viria assim. Mas nós cremos que todo o nascimento, todos os simbolismos, toda a história foi milimetricamente calculado para nos ensinar coisas e para renovar a esperança no coração daqueles que creem em Jesus. Hoje eu posso ter certeza que Deus cumpre promessas, porque se ele foi capaz de dar o seu filho, né? Meu, como não ele vai deixar faltar coisa na minha casa, que é uma das promessas que ele dá. Tá entendendo? Então eu gosto de pensar que o Natal é de fato esperança. Depois de um tempo tempestuoso, depois de um tempo difícil, Deus vem e fala assim: demorou um pouquinho, mas eu estou cumprindo a minha promessa, porque eu sou um Deus que cumpre promessas. E cabe a nós entender quais são as promessas de Deus para a gente. Eu acho que esse é um grande problema, né? Muitas vezes a gente se lasca por não ter conhecimento. E o conhecimento está na palavra. Então, até fica uma dica para quem está nos assistindo aí, vai ler a Bíblia, porque ali é fonte de esperança para você. Sim. E fica a dica também do devocional Promessas de Deus, que a gente lançou esse ano aí, do Spurgeon, que fala sobre as promessas de Deus para você. Já vem mastigadinho aí, leia a palavra, complemente com o livro, que com certeza vai encher o seu coração, né? E eu acho que interessante isso que você estava falando, Marília, que quando a gente pensa na luz que vem no caminho, isso me lembrou até um texto que eu estava lendo do Spurgeon, no Tesouro de Davi, esses dias, que fala sobre o Salmo 23, que ele fala sobre o vale da sombra da morte, que ele não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte, porque se é uma sombra, significa que existe uma luz por trás desse vale, né? E esse caminho, ele é iluminado, porque ele seria totalmente escuro se não houvesse essa luz. Então, realmente, essa luz é o que traz esperança no caminho, né? Mas quando a gente fala no nascimento de Jesus, a gente vê uma série de acontecimentos, né? Você tem uma virgem que fica grávida, você tem um momento histórico ali de peregrinação para censo na cidade, você tem pastores que vão até Jesus, você tem uma estrela no céu, você tem uma estrebaria. Eu queria saber de vocês qual que é o momento para vocês que vocês mais, ficam, uau, esse momento foi, pegou o meu coração ou me chamou muita atenção nessa história do nascimento de Jesus. Olha, engraçado, né? Até eu ter o meu filho, eu não dava muita bola para a história de Maria, né? Eu gostava muito dos magos e dos anjos, mas Maria, né? Nasceu ali, né? Noite feliz, noite de paz e tal. E aí eu tenho um filhinho, e depois que ele. Foi engraçado, porque quando eu estava super grávida dele, ele nasceu em janeiro, então eu passei um Natal muito grávida. E eu fiquei pensando, Deus, imagina nessa condição aqui você peregrinar, né? Ainda por cima ter que pegar a estrada, viajar. Rapaz, que é isso? E ainda ter que depois passar por um parto numa condição nada promissora, nada positiva, né? Eu aprendi a admirar muito a pessoa de Maria, né? Porque a gente vê desde o momento em que o anjo revela para ela, né, que o Senhor havia escolhido ela para gerar, né, para ser a mãe do Filho de Deus. Você vê que ela não foi escolhida porque ela era incrível, porque ela era rica, porque ela era a maioral. Ela foi escolhida porque ela era uma humilde serva do Senhor, né? E até a palavra dela, que ela fala depois no Cântico de Maria, né? Que o Senhor atentou para a humildade de sua serva, né? E aí você vê ela como uma menina comum, uma pessoa normal, se colocou ali na mão de Deus e o Senhor fez um grande milagre através da vida dela, né? Eu acho que isso me toca muito porque eu não me identifico com os reis, grandes magos do Oriente, nem com Herodes, nem com ninguém que era muito poderoso nessa história, né? Eu me identifico mais ali com as pessoas comuns, né? E então é Maria, são os pastores que estavam lá no plantão da noite, né? E a gente vê que na nossa humildade, na nossa limitação, naquilo que a gente é pequenininho mesmo, o Senhor Deus pode vir e usar se a gente for fiel e se colocar na mão dele, né? É interessante porque eu acho que as nossas perspectivas elas vão mudando, né? Então, ano passado,
assim como a Mari passou uma gestação no Natal, a Julie, dia 25, a gente já estava tudo arrumadinho para o dia 26 a gente ir para a maternidade. Então, no ano passado, a minha ótica era muito em cima disso mesmo, né, de analisar Maria e tal. Este ano, até por conta de tudo que eu tenho vivido como homem, a gente tem vivido como família, eu tenho refletido muito em José, refletido muito como ele deve ter sido julgado, como ele deve ter ouvido um monte de besteira da sociedade em si. Por quê? Porque ele se sacrificou em nome de Deus, mas em nome da família dele. Ele acreditou, né? Ele deve ter sido muito julgado também. Pô, mano, como assim tua mulher grávida? Não, mas é Deus e foi um anjo veio me falar. Para com isso, José. Você tá maluco? Então, eu tenho pensado muito esse ano específico na figura de José, como esse homem foi importante também. Porque, assim como Maria, ele também foi escolhido. Ele fez parte do combo, né? E Deus não faz nada por acaso. Ele sabia que tinha que ser aquela família que acolheu toda essa história maluca, que segurou o rojão de ter sido julgado. Maria foi muito julgada, com certeza. As vizinhas devem ter falado muita besteira sobre Maria, assim como José também, né? Mas hoje, na perspectiva que eu tenho vivido, eu passei a admirar mais José pelo sacrifício que ele fez em favor da família mesmo. E hoje eu sinto que muitos homens não têm tido a coragem de se sacrificar orgulho, ego, em favor das suas famílias, né? E ali você tem a prova de um homem que viveu isso. Então, esse Natal eu estou muito nessa perspectiva de José, engraçado, né? Porque tem muito a ver com o que eu tenho vivido também. E eu acredito que todo Natal vai ser uma doideira, vai ter uma mudança de perspectiva, porque a nossa vida ela vai girando, né? E a gente tem que estar preparado e atento às novas perspectivas que vão nascendo nos corações. É curioso isso que você falou, eu acho que a gente tem que estar atento, né? Quer dizer, a gente já falou aqui antes que Deus é extremamente confiável e ele cumpre as suas promessas. E ele cumpriu todas as suas promessas quanto ao Messias e a forma como ele enviaria esse Salvador, né? Agora, a forma como isso aconteceu foi totalmente inesperada, né? Se você for olhar esses personagens da história do Natal, essas pessoas, né, dessa cena, são pessoas muito improváveis, né? O local é improvável, a condição, o desgaste, quer dizer, eram sábios, mas eles eram estrangeiros, eles não eram do povo santo. Foram eles que reconheceram. Aí eles vão falar com essa liderança que tinha uma oportunidade, né? Ali a figura de Herodes tinha essa oportunidade de se submeter ao rei dos reis, mas ele toma a decisão oposta. São os pastores, pessoas simples, trabalhadoras, são os que vão ali diante do rei dos reis, que está no coxo onde os bichinhos comem. Você vê que a história é totalmente improvável, ela é totalmente fora da nossa expectativa. Então Deus ele é extremamente confiável, mas a forma como ele atua nem sempre é previsível, né? E só identifica a mão do Senhor e a ação e que realmente é o Senhor ali agindo quem está procurando, né? Quem está disposto, quem está com os ouvidos atentos para esse que está na porta e bate. Porque quem não está com os olhos nas coisas do Senhor, quem não se submete a ser a ver o contraditório e entender que ali pode haver a mão do Senhor também, é que nem diz ali no começo de João, né? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? E ele foi desprezado, o Senhor Jesus foi desprezado pelos líderes políticos, religiosos, por, enfim, tantas pessoas, mas os improváveis que estavam atentos à voz dele foram acolhidos, né? Então isso é bem legal. A gente está disposto a essas diferentes formas com que o Senhor vai tratar com a gente daqui para frente na história da nossa vida. Foi assim ali no primeiro Natal, é assim hoje. É assim com quem conhece o Senhor, mas também com quem não conhece o Senhor, né? Deus ele é surpreendente, apesar de ser plenamente confiável. Uhum. Eu acho que isso que você falou de perceber é engraçado e entra nos personagens que eu ia comentar sobre a história de Jesus. Porque não só estar atento, mas também estar esperando ansiosamente, que é Simeão e Ana, que são dois personagens que na história de Jesus me chamam a atenção sobre como eles passaram a vida indo todos os dias ao templo
orando ao Senhor e esperando o seu filho que seria enviado, né? Então, quando você lê a história deles, e principalmente Ana, para mim, eu estava lendo no livro Janelas do Natal, que a gente tem aqui no Pão Diário, e fala sobre a história dela, e diz assim, todos os dias Ana ia até o templo orar ao Senhor, e quando ela começou a ouvir sobre Jesus, que Jesus tinha nascido, que o Messias tinha chegado, ela começou a evangelizar as pessoas, porque ela acreditou naquilo. E no livro diz assim, imagina se Ana tivesse dito assim, nossa, hoje eu estou muito cansada para ir no templo, e ela tivesse perdido justamente o dia em que Maria levou Jesus bebezinho até o templo, né? Então, essa passagem que diz quando Maria chegou no templo e Simeão logo viu e ele sabia que era o Messias, ele foi correndo, pegou Jesus no braço e disse, agora eu posso descansar, porque esse é o Messias, né? Então, essa história de quem esperava ansiosamente pela chegada dele e que reconheceu, né? Muitos não reconheceram, mas esses dois especificamente, eles reconheceram que aquele era o Messias e eles foram agraciados em estar na presença de Jesus bebezinho, né? Então, para mim, é uma das partes mais impactantes, assim, nessa trajetória de Jesus. E uma das nossas perguntas aqui também é por que Jesus... Opa, corta essa parte que eu li a pergunta errada. Então, uma das perguntas que a gente tem aqui também é como a celebração de Natal nos ajuda a evidenciar a luz de Jesus? Como vocês acham que essas comemorações que a gente tem hoje, como a gente comentou, das tradições, da história, ajudam a lembrar as pessoas sobre todas essas coisas? Como você acha que os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui ouvindo isso, podem lembrar aqueles que ainda não conhecem, ou até mesmo a sua família, ou nas suas celebrações, qual é esse real propósito? Eu penso que, assim como um aniversário, né, a gente está preparando uma festinha para a Laura, né? Por que a gente faz isso? Para celebrar, né? Eu gosto dessa ideia de pensar que o nascimento de Jesus é algo que a gente tem que celebrar sempre, que isso mudou minha história, mudou a história da humanidade. Então, eu sempre gosto de olhar para trás para celebrar e olhar para frente como uma fonte de esperança. Então, a gente já tem uma tradição aqui na nossa casa, até deveria ter falado isso lá na primeira pergunta, mas desde que a gente casou, a gente faz presentes de Natal e entrega para os vizinhos. E normalmente, a gente dentro dá um chocolatinho e um devocional do Pão Diário, é clássico nosso. Então, a gente gosta de fazer esse movimento para celebrar o que aconteceu, mas olhando para frente e podendo ser fonte de esperança para o futuro das pessoas, porque para mim isso é Natal. Gratidão pelo que vivemos e a esperança pelo que vamos viver. Então, eu gosto de pensar nessas duas possibilidades, né? De olhar para trás e celebrar, olhar para frente e ter esperança. E para mim isso é o Natal, e isso para mim não pode ficar só comigo. Por isso que quando eu penso em Natal, é uma celebração comunitária. Quando eu descubro que tem alguém que é novo na cidade, vai passar o Natal sozinho, pelo amor de Deus, cara, não, vem para perto. Porque para mim Natal é uma celebração comunitária onde a gente pode lembrar da bênção que foi Jesus ter vindo, Jesus ter nascido, né? Então, É isso essa é a aí. minha perspectiva. Eu acho que a gente tem mais de um caminho, né, de mostrar essa luz do Senhor, né? Então, por exemplo, você pode andar, que nem o Rômulo falou, você pode fazer um presente e nesse presente você coloca um cartão, um devocional, alguma coisa que leve, né, a palavra do Senhor. A gente até estava falando agora há pouco, né? Eu estou aqui na mão com o nosso plano de leitura, o nosso texto, né, esse livreto, 10 reflexões de Natal. Você pode andar com um negócio desse na bolsa. Aí pagou o restaurante que você comprou a coxinha antes de você ir para a faculdade à noite. Opa, posso deixar um negócio com você? É uma oportunidade, às vezes, uma pessoa que você não conhece também, né? Às vezes, uma pessoa que você conhece convidar, tem várias atividades, né? Nas igrejas, na cidade, nessa época do ano. Então, vai ter uma peça de teatro para adulto, para criança. Se não quer ir junto, você chama aquele teu vizinho, aquele teu amigo. E assim como a gente falou de estar atento para as
tá atento para o agir do Senhor, está esperando o agir do Senhor, eu acho que a gente pode estar atento para as oportunidades também, né? Essa época de Natal ela é muito importante para mim, particularmente, porque foi num Natal que eu me converti, né? E foi a partir de uma conversa que eu tive de tarde com a minha família e à noite o pastor pregou parecido, né, com o que a gente tinha falado. Que era a conversa? A gente estava falando sobre as luzes da cidade. A gente saiu para ver a cidade enfeitada, estava tudo muito bonito e falou: ah, que lindo, né? Mas depois tudo isso desmonta e guarda e vai para uma caixa. Por isso que a gente precisa de uma alegria que permanece e que só o Senhor pode dar. Foi uma fala do meu tio, né? Que ele falou de tarde ali com a gente, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, a gente tem várias oportunidades, né? E a gente é muito pressionado por um Natal ele é meio pasteurizado, assim, ele é meio massificado para não ser de nenhuma denominação religiosa e tal. Você vê muito o Natal, histórias, contos de Natal que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, né? Eu acho que é importante a gente trazer de volta também o sentido de Jesus. Então, por exemplo, eu posso ter na minha casa alguma decoração, algum personagem, eu posso assistir um filme que não tem nada a ver com a história de Natal? É claro que eu posso. Acho que eu entendo que não tem nada de errado nisso. Mas eu também posso decorar minha casa com um presépio e contar a história para o meu filho, e parar e lembrar e falar: olha, a gente está aqui celebrando o aniversário de Jesus, que é o jeito que a gente explica para ele agora, né? Porque ele é pequenininho. É a festa de aniversário de Jesus. Então, a gente está sempre trazendo de volta esse verdadeiro sentido do Natal. Alguns ambientes vão ser mais abertos para isso, outros menos, mas em alguma medida a gente sempre tem uma oportunidade de lançar ali essa pequena semente, essa pequena luz, né? Até porque isso deixa aquelas pessoas sabendo que elas podem contar conosco, elas podem nos procurar em algum momento. Talvez não seja agora no Natal, talvez seja perto, sei lá, do Carnaval ou no meio do ano, mas aquela pessoa sabe que você entregou um devocional para ela, sabe que você disse que estaria orando, né? Então a gente se coloca também, de certa maneira, à disposição das pessoas ao nosso redor também. Com certeza. E é isso, se você quer ter acesso ao nosso plano de leitura, ele está disponível gratuito no nosso site, é só você acessar os links que estão aqui na descrição. E eu queria agradecer vocês, pessoal, pelo nosso bate-papo, a nossa conversa, e dizer para você que está em casa, que está nos ouvindo aí no seu caminho, que você tenha um Feliz Natal e que você possa aproveitar tudo isso que a gente falou, trazendo o verdadeiro significado para a sua celebração, né? Vocês querem deixar uma palavra final para os nossos ouvintes? Que Deus abençoe, que todos tenham um bom Natal e que a esperança do nascimento de Jesus possa habitar nos corações e nas famílias. A gente sabe que a gente vive um tempo, principalmente pensando em família maior, onde muitos problemas aconteceram e existiu um distanciamento das pessoas. Eu gosto de pensar no Natal no momento onde a gente pode sentar todo mundo junto na mesa, celebrar, se abraçar e resgatar a esperança que é Jesus Cristo. Com certeza. É isso. Feliz Natal, gente. Que Deus abençoe, né? E que nós possamos deixar brilhar a luz do Senhor através de nós, nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, por onde quer que a gente passe, né? Que possamos ser esses luzeiros do Senhor por aí, passando a história do verdadeiro Natal e a esperança que só o Senhor Jesus pode nos dar. É isso. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, gente. tchau.